Preciso te contar agora que o Flamengo recusou a oferta do Bahia por um dos zagueiros mais promissores do seu elenco. Eu me refiro a Iago, 20 anos de idade, titular absoluto e capitão da equipe sub-20 do Flamengo, jogador também da seleção brasileira de base. A oferta foi de 2 milhões de euros ou 12 milhões e 600 mil reais por 80% dos direitos econômicos. O Flamengo ainda manteria 20% do valor de uma venda futura. O rubro-negro entende a proposta baixa e acha que o Iago pode ser jogador de destaque no time principal, até por isso a oferta foi descartada. Importante contar também que esse atleta já tem, na atual temporada, 20 jogos, 5 gols e uma assistência no sub-20. Ótimo índice de gol para um zagueiro. Na seleção brasileira sub-20 são outras 10 partidas. 2 gols e uma assistência. Ele tem sido também peça importante na seleção brasileira sub-20, que disputa logo mais o Mundial da categoria. Atleta formado no Volta Redonda, chegou ao sub-17 do Flamengo. Repatriar, jogador formado no Flamengo, você vai lembrar dele, Matheus França, atacante de 21 anos de idade, chegou a ser titular do Fla na temporada de 2023, quando foi vendido para o Crystal Palace, então de John Textor. Operação de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Só que dores nas costas e lesões também na coxa impediram que o atleta performasse e tivesse papel de destaque no Crystal Palace. Recentemente, no final de semana passado, Crystal Palace disputou uma final de Supercopa lá na Inglaterra e o Matheus nem sequer foi relacionado para o banco de reservas. O Crystal Palace acabou se sagrando campeão em cima do Liverpool. Diante desse cenário, o Cruzeiro procurou os representantes do Matheus França e abriu negociações para um empréstimo de uma temporada. O Crystal Palace não coloca obstáculos, mas agora quer entender as condições do negócio para eventualmente formalizar um empréstimo com opção de compra. Jogador que desde que foi contratado no Crystal Palace há 2 temporadas, disputou apenas 19 jogos com 1 gol e uma assistência. Flamengo 1, Internacional 0. Para o Flamengo avançar à próxima fase da Libertadores, basta agora um empate no Beira-Rio, no terceiro jogo desta trilogia que começou hoje. No domingo eles voltam a se enfrentar, mas aí pelo Campeonato Brasileiro. E na próxima quarta-feira, daqui a uma semana, aí sim é o jogo de decisão da vaga lá no Beira-Rio. O Flamengo fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Muito decente, principalmente depois de fazer o gol. Até fazer o gol achei que estava muito arame liso. Não fazia mais aquela rodinha, pelo menos melhorou bastante em relação àquela rodinha de bobo no meio-campo. Trocava 2 passos, já ia para frente, mas com muita dificuldade em criar jogadas. Até o gol do Bruno Henrique, o Flamengo deu um chute a gol, na verdade, do Luiz Araújo, que teve uma partida bem irregular hoje. Mas nesse primeiro tempo ele deu um belo chute e o Rocher fez uma defesa. Depois teve uma jogada com o Samuel Lino e o Bruno Henrique e saiu o escanteio. E aí o Luiz Araújo, sua segunda participação boa da partida, cobrou na cabeça do Bruno Henrique. O Bruno Henrique deu uma daquelas cabeçadas dos bons tempos. Eu confesso a vocês, não vou ser hipócrita de dizer que eu não gostei da escalação do Bruno Henrique. Quando eu vi, no primeiro momento, quando eu olhei o Bruno Henrique, pelo amor de Deus, bota o Pedro. Mas o Pedro não está jogando também, mas o Pedro é mais goleador. Pois é, nesse caso eu queimei a língua, porque, de fato, o Bruno Henrique foi muito importante no primeiro tempo. Ajudou a marcar a saída de bola. Embora o Inter tenha neutralizado bem a saída de bola do Flamengo na maioria das vezes, chutando direto para frente, né? Não tentando sair jogando. Mas o Flamengo, repito, depois do primeiro gol, criou umas 3 ou 4, talvez até 4 boas chances para marcar. Boas chances para marcar. Numa, o Samuel Lino, que para mim estava jogando muito bem, não entendi até agora por que o Felipe Luiz tirou o Samuel Lino. Talvez porque ele tenha errado 2 jogadas e perdeu a bola no campo do Flamengo. Mas não é possível, né? Aí você bota o Cebolinha. O que é o Cebolinha, gente? Sério que alguém acreditou que o Cebolinha ia voltar aos bons tempos só por causa de um tempo bom que ele jogou, da última vez que entrou como titular? Não é, gente. Não é. O Cebolinha hoje em dia é isso aí. É de uma inutilidade absurda. E o Felipe Luiz, que eu acho que demorou muito a mexer, de novo, o Felipe demora a mexer. Eu não sei por que cargas d'água, não sei se é de segurança, não sei se é um vício de jogador que acha que os jogadores ficam
magoado se você tira ele muito cedo, se tira no intervalo, por exemplo. Mas a verdade é que o Flamengo, com 15 minutos do segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo, era evidente que tinham dois jogadores se arrastando em campo. O Plata e o Bruno Henrique. Mortos, mas mortos. Muito também porque se mataram no primeiro tempo. Vamos ser justos. Se mataram no primeiro tempo. Mas não aguentavam mais nem dominar a bola. Já estava ficando uma coisa constrangedora. Se o Felipe Luiz, claro, voltamos à história do si, mas se o Felipe Luiz bota o Pedro no lugar do Bruno Henrique mais cedo, quem sabe se o Pedro não teria feito o segundo gol. E aí sim teríamos um placar que nos daria bastante tranquilidade para jogar em Porto Alegre. Acho muito pouco provável que o Internacional ganhe do Flamengo no Porto Alegre por 2 gols de diferença. Mas por um gol, forçando os pênaltis, é um risco. É um risco. Esse Flamengo é ruim de perder, né? Felipe Luiz, se não me engano, tem 6 derrotas desde que começou a treinar o Flamengo principal. Apenas 6. Então, apesar dos pesares, eu acho que a vaga está bem encaminhada. Não consigo ver esse time do Internacional derrotando o Flamengo no Beira-Rio. Mas desde que o Flamengo jogue como o Flamengo, como jogou no primeiro tempo. Isso é outro problema que me parece meio constante do Felipe, né? O time faz a vantagem no primeiro tempo, uma vantagem mínima, e no segundo já volta mais marcando atrás. Claro, pensando nos contra-ataques. Só que sem jogadores talentosos no meio-campo, o Flamengo hoje não tinha nenhum jogador talentoso no meio-campo. Jorginho é ótimo, mas Jorginho não é um armador, é um volante espetacular. E o Alan, não. Se você depender do passe do Alan para você armar um contra-ataque, você está perdido. E aí você tinha 4 atacantes. 4 atacantes em que a bola não chegava no segundo tempo. Na maioria desses 4 atacantes voltava para marcar. Marcava muito. E o Flamengo perde o contra-ataque. No que o Flamengo deixa de marcar lá em cima e perde o contra-ataque, houve um momento do primeiro tempo que eu confesso a vocês que eu já estava esperando o gol. Cheguei a botar lá no meu X, dizendo, olha, o gol é questão de tempo. Quando o Felipe Luiz vai mexer? Ele finalmente mexeu, acho que mexeu mal. Repito, o Samuel Lino, para mim, não poderia ter saído. Era um dos melhores em campo até então. O Cebolinha, e eu continuo a não acreditar no Cebolinha. E ele botou o Carrascal, que eu acho até que foi uma boa tentativa, né? Até para botar o jogador para atuar. Né? Acho que o Carrascal não fez nada. Entrou meio caótico, não fez nada. Mas também é compreensível, é o primeiro jogo dele. Mas é bom que ele tenha entrado hoje para, se de repente, no próximo jogo, seja o do Brasileiro, seja o da volta da Libertadores, o Felipe possa pensar na possibilidade de escalá-lo como titular. Eu não gosto, sinceramente, quando não tem o Arrascaeta, nesse esquema quase de 4-2-4. Claro, quando você joga empurrando todo o teu adversário para o campo dele, esse 4-2-4 desaparece na medida em que você passa a ter os teus zagueiros como volantes e os teus volantes como meia atacante.